Opa, tudo bem? Aqui é o Adriano Ferrari. Estamos aqui no nosso programa Ultrapassando Barreiras. E hoje eu quero falar de barreiras naturais que a gente tem que viver, passar na nossa vida e que nos prejudicam muito. Você já ouviu falar, ou você já sentiu medo? Ouviu falar no medo? Já sentiu medo? Claro que sim. Todos nós sentimos, ou já ouvimos falar de alguém que passou medo. Pois bem, o medo, na verdade, é uma das barreiras mais difíceis que o ser humano pode passar. Porque o medo está condicionado a muitas coisas, desde a morte, que é o medo maior que a gente tem de perder a vida. O segundo, de ficar paralisado, de sofrer um acidente. O terceiro, de passar um susto muito grande, seja num assalto, num acidente de carro, alguma coisa. Quarto, de perdermos alguém que a gente gosta. A gente tem medo de perder as pessoas queridas, medo de muitas coisas. Então, o medo, na verdade, é uma das técnicas mais utilizadas ainda por governantes, por empresários. A gente chama de gatilho mental do medo, porque ele ainda é a ferramenta mais forte para fazer com que nós, eu, você, qualquer pessoa, fique nas mãos de outras pessoas que têm um poder maior que o nosso, né? Então, por exemplo, é o que está acontecendo no planeta hoje, o medo de perder a vida com o vírus. Então tem gente que aproveita disso e tem gente que usa o medo de uma forma positiva, que faz com que as pessoas possam ter mais consciência. Mas tem outros que não, que utilizam isso para um lado mais negativo, fazendo com que a gente faça aquilo que ele queira, porque ele tem o poder do medo na mão. Por exemplo, dizer que se você sair, se você fizer alguma coisa, você pode pegar o vírus, você pode passar o vírus, enfim. Existe uma certa realidade nisso, mas também existe uma maquiagem muito forte em cima disso, no sentido de que está sendo muito maior a informação do que realmente ela deveria ser. Então não vamos entrar nessa parte, estamos dizendo apenas de alguns medos. Então, como a gente está passando por esse medo agora, é importante que você entenda isso. Bom, mas quais são os seus medos? Quais são os medos? Fala aqui para mim, aqui embaixo, quais são os seus medos e o que esses medos têm feito com você? O que esses medos têm realizado na sua vida? Dificultado na sua vida, tá? Qual é o medo? Por exemplo, agora eu vou falar de um tema específico, agora para quem quer realmente crescer na vida e tem dificuldade com isso que eu vou falar agora. Por exemplo, vamos falar de profissional, medo de comunicação, medo de fazer isso que eu estou fazendo agora, se comunicar com você. Então, se você tem medo de se comunicar, de se expressar, isso pode prejudicar muito a sua vida, dependendo da área que você vai entrar. Por exemplo, se você precisa ser um professor, você não vai conseguir se comunicar bem se você tem essa dificuldade de se expressar. Medo de comunicação é uma coisa muito natural em muitas pessoas. Eu conheço muita gente que tem esse medo. Conheço muita gente que não consegue se expressar corretamente porque tem medo de expor, tem medo de falar, tem medo do público. Inclusive eu tenho um amigo que dá um curso, depois está aqui o link dele aqui embaixo, para que se você queira aprender, o curso dele é baratinho, bacana, se você quer aprender a perder o medo de falar no público. É o professor Gustavo, um cara maravilhoso, ao qual eu realmente indico para você. Bom, não vamos falar de curso, mas vamos falar dessa questão. Por que você tem medo de se comunicar? Isso tem várias questões psicoemocionais e sentimentais que você traz ou que nós trazemos do nosso passado. Todos os nossos problemas psicoemocionais, eles estão ligados desde a nossa infância, principalmente até agora, tá? Então, se você já nasceu com uma característica de introspecção, quer dizer, uma pessoa mais para dentro do que para fora, vamos dizer assim, uma pessoa introvertida, uma pessoa que não consegue realmente se comunicar, se você não for trabalhado desde cedo para se comunicar melhor com as pessoas, você vai ter dificuldade na sua adolescência e na sua vida adulta. Então isso vai refletir até agora. Então quais são os principais fatores que causam medo na gente? Primeiramente, a questão de como nós nos enxergamos, né? Então, se a gente não gosta do jeito que a gente fala, se a gente não gosta de se ver no espelho, se a gente não gosta da nossa voz, se nós não gostamos do nosso tamanho, não gostamos da forma como o nosso rosto fica exposto, é uma questão que vai fazer você se afastar de comunicações.
se nós não acreditamos no nosso potencial, por exemplo, a gente não crê no nosso poder pessoal, nós temos medo de ser, por exemplo, numa comunicação, de ver as pessoas dando risada do que a gente está falando. E isso pode provocar, né, um certo mal-estar em nós, porque vai mexer com o nosso processo. Toda vez que algo mexe com o nosso processo, certo? Faz com que a gente tenha esse medo mais exagerado, vamos dizer assim. O que é esse processo? O processo de bloqueios psicoemocionais que nós temos sobre nós. O que eu falei? Por exemplo, a parte de você não gostar de você, de você não gostar do seu corpo, de você não gostar da sua voz. Tudo isso faz muito mais você ter esse medo. E a insegurança também, de você às vezes não saber muito bem de um assunto, faz você também temer em falar em público. Ou de você pensar que você não vai conseguir expressar muito bem aquilo que você gostaria de expressar. Então, muita gente, muitos pais, quando percebem isso na fase de criança do seu filho, o que ele faz? Põe o filho numa aula de teatro, põe o filho numa aula recreativa, para quê? Para que ele possa desenvolver essa questão. Então, presta atenção, se você está com um problema agora, que não consegue se comunicar com as pessoas, que tem medo de se expressar em público, veja bem, se você tem medo de se expressar em público, o importante é você entender que isso não começou agora, isso começou lá atrás. Isso veio desde criança e agora está se manifestando na sua fase de adolescente, na sua fase de adulto. Então é muito bom que você entenda esse processo e você possa aprender melhor com isso. Eu tenho amigos psicólogos e psicólogas que trabalham muito bem com essa área também e ajudam muitas pessoas. Se você tiver alguma dificuldade também, eu posso te indicar algum deles, tá? Que você pode fazer um trabalho, talvez online hoje, tá bom? Você me fala aqui embaixo, me coloca aqui no privado, tá? Se você quiser o meu contato, por e-mail é contato@adrianoferrari.com.br. Eu apenas te indico esses meus amigos e você poderá fazer um trabalho psicológico com eles também. Voltando lá, então, vocês entenderam, então, por que isso, então, acontece? Porque isso vem de infância e por algum falta de atenção, por excesso de mimo, nossos pais não conseguem enxergar isso em nós. E a gente cresce, certo? Com essa dificuldade. Muitos pais têm essa dificuldade de enxergar essas falhas nos seus filhos, então seus filhos vão crescendo. Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu lidei muito com criança, ainda lido. Você começa a ver seu filho, por exemplo, ou sua filha, muito num canto, muito quieta, não gosta muito de falar, quando você fala não se comunica, isso se reflete lá com os amiguinhos na escola, você já tem que perceber que isso é um exemplo de que ela é uma pessoa que tem dificuldade na comunicação. Isso pode ser que ela tenha um problema pessoal, um problema com ela mesma, de não se aceitar, um problema de baixa estima, e que isso pode prejudicar muito a vida dela. Então, preste atenção, é importante que você compreenda essa questão para que você possa começar a se tratar. Adriano, como é que eu faço para me libertar disso? Olha, tem vários cursos, como eu te falei, o curso do meu amigo aqui, do Gustavo, o professor Gustavo, te ajuda muito nisso. Mas tem vários cursos na internet, você vai no YouTube aí, você vai encontrar coisas também que vão te ajudar a isso. Eu tenho também processos de ensinamento que eu utilizei na minha vida, posso estar passando para você futuramente, mas isso mais para frente. Então, você tem que começar a compreender. Primeira coisa, quando a gente precisa se libertar de um problema, a gente tem que entender uma coisa importante. Primeiro, eu aceito que eu estou assim. Se você não aceitar que você tem esse problema, complica. Então, aceite. Segundo, o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí, então, você vai em busca de pessoas que já tiveram esse problema que você teve e possam te dar esse apoio. Então, preste bem atenção. As pessoas podem te ajudar também, falando dos casos dela. Olha, eu era assim, eu tinha esse problema de introspecção, eu não conseguia me comunicar direito. Aí, o que eu fiz? Fui num cara aqui, fiz um curso ali, eu comecei a melhorar, entendeu? Porque aí você vai conseguir vencer essa batalha. Então, se você tem medo de se expressar, saiba que o seu problema não está só
no agora. Ele veio lá de trás e você tem que identificar o porquê. Mas uma das causas que podem ser é porque você não se aceita, não gosta de você e não acredita no seu potencial. Então, quando a gente não acredita muito em nós, a gente não gosta muito de nós, a gente pode até se achar bonito, mas não gostar de nós faz com que a gente não ponha essa beleza para fora, certo? Então, tem muito, por exemplo, tem muitas pessoas que têm problemas com o seu corpo, né? Pequeno, alto demais, magro demais, gordo. Se você não consegue compreender e se aceitar, é muito difícil você conseguir expressar, porque as pessoas que estão te olhando, elas vão olhar você como elas se olham também, mas porém, elas costumam ver nas pessoas que elas estão olhando exemplos do que elas poderiam ser, beleza? Primeiro é isso. Você está me olhando aqui, você pode, no seu inconsciente, dizer assim, pô, esse cara se comunica bem, legal, gostaria de se comunicar como ele, beleza? Mas se eu estou num processo negativo e não gostando do meu corpo, não me aceitando, provavelmente eu posso achar na plateia que alguém está me criticando mentalmente, com o olhar, com o gesto. E às vezes a pessoa nem está fazendo isso por conta de você, às vezes ela está com um problema e às vezes ela visualiza esse problema na mente dela e traz para a feição dela, e aí você fala, caramba, olha lá, as pessoas estão me recriminando, certo? E aí você começa a ter esse problema de comunicação. Então, primeiramente é isso, as coisas mais básicas que você tem que entender é que a questão de você não aprender a se comunicar é que se expressar, ou ter medo de se expressar, é porque você tem bloqueios relacionados a como você se enxerga, como você vê, e o que você tem muito isso de o que as pessoas vão pensar de você, porque as pessoas, você vai acreditar que as pessoas pensam como você, na verdade não. Teve um dia que eu estava atendendo um amigo, um grande amigo meu. A gente tem umas diferenças aí na área política, mas é um grande amigo, eu gosto muito dele, ser humano maravilhoso, gosto mesmo. E um dia eu estava atendendo ele, que eu sou terapeuta, né? E eu estava conversando sobre isso. Eu, por exemplo, eu tenho 1,63 m e eu nunca gostei de ser pequeno. Eu tive que aprender a gostar desse corpo. Eu queria ser um cara maior, porque para mim, no meu inconsciente, o que tem valor, o que tinha valor para a humanidade era ser um cara no equilíbrio dos outros homens. E para mim eu tô abaixo dos outros homens. Então era muito difícil para mim. E olha que eu gosto de comunicação. Nunca tive problema de me comunicar por causa disso, mas eu não gostava disso. E eu não gostava desse corpo. Um dia conversando com ele, atendendo ele, explicando, pô, a gente tem isso. Estamos falando dessa questão de inseguranças, de medo, de não se aceitar. Eu estava falando dele, eu contei essa história para ele. Ele é alto, tem 1,80 m, quase 80 m. Ele falou pra mim, cara, nunca te vi pequeno, cara. Sempre te vi um cara gigante, eu não sei porquê. Ele não falou isso da boca para fora, ele falou de coração. Eu nunca te vi pequeno, cara. Te vi alto, sempre te vi um cara forte, entendeu? Então, às vezes o cara não tá te olhando assim, né? Eu, por exemplo, tinha dificuldade de me relacionar com as meninas porque eu achava que uma mulher não gostava de um cara pequeno. E na verdade, eu tive um exemplo de um amigo meu, que, puxa, até faleceu. Era amigo da minha mãe, na verdade. Mas ele era até um pouquinho mais baixo que eu. E ele parecia o Chuck Norris, né? O rosto dele tinha igual o Chuck Norris. E esse cara, é interessante que ele só namorava mulherão, só via mulherão com ele. Eu vi ele com várias mulheres, só mulherão. E era um cara baixinho e gordo. Era gordo ainda, vamos dizer assim, depois de ter problema de ser gordo, ele só namorava mulherão. E mais alto que ele, nunca vi ele com uma mulher do tamanho dele. Então, tudo isso é relativo, né? É claro que tem um estereótipo que as pessoas utilizam hoje, né? Porque a mídia vende isso, você tem que ser magro, você tem que ser... Enfim, mas no dia a dia, o que importa é o sentimento, é o que você é. Então, se você tem essa insegurança de se expressar, pense muito bem, primeiramente, como que você está se vendo, como você está se aceitando. Se você não estiver se aceitando, é sinal que você está com dificuldade de se expressar por conta disso. Primeira coisa é isso. Depois tem variáveis que você vai
de vídeo. Quero